Olá, vamos ver hoje um pouco sobre apócope, Madre de Deus. O que é apócope, Marise? Bom, apócope, o que é? É a perda de um sonido ao final de uma palavra, tá? Então, apócope é a perda de um som no final de uma palavra. Vamos ver como que funciona, né? Como que acontece a apócope em espanhol. Bueno. El adjetivo bueno se apocopa unicamente quando va delante de sustantivos masculinos em singular. Aunque no lo parezca, es un buen chico. Eva é uma buena amiga. Então, vamos ver aí a diferença. Quando o bueno tiver antes de um substantivo masculino, ele vai sofrer apócope, ou seja, ele vai perder a última palavra. Então, ó, buen chico, em vez de bueno chico, é buen chico. Ao contrário de Eva, és uma buena amiga. Então, o bueno, o adjetivo bueno, ele vai sofrer apócope quando ele estiver antes de substantivo masculino no singular. Grande. O adjetivo grande se apocopa em gran se precede a substantivos masculinos e femininos em singular. Então, o adjetivo grande, ele vai sofrer apócope se ele tiver antes de substantivos masculinos e femininos no singular. Ponham atenção que agora já mudou. Então, vamos ver os exemplos. El de ayer fue un gran partido. Partido, substantivo masculino, gran, em vez de grande. Han preparado uma gran fiesta de despedida. Em vez de han preparado uma grande festa de despedida, não. Então, aí o grande, o adjetivo grande, ele vai sofrer apócope quando estiver antes de substantivos masculinos e femininos no singular. Se grande va detrás del advérbio comparativo mas, no se apocopa. Então, se o grande tiver detrás do advérbio comparativo mas, ele não sofre apócope. Então, se o grande estiver depois do advérbio comparativo mais, ele não vai sofrer apócope. Por exemplo, la más grande história. Tá errado aí que eu marquei, ó. La más gran história. Isso não existe. O certo é a la más grande história. Malo. El adjetivo malo se apocopa somente, apenas, quando precede a um substantivo masculino em singular. Ayer foi um mal dia. Ontem foi um dia ruim, um dia mau. Se nota que tuvo uma mala semana. Percebe-se, nota-se que teve uma semana ruim. Então, o malo, ele só vai sofrer apócope quando estiver diante de um substantivo masculino no singular. Primeiro, al igual que bueno e malo, el adjetivo primeiro se apocopa solo se va delante de um substantivo masculino em singular. No te preocupes, já sabes que o primeiro dia sempre é difícil. Não é primeiro dia, é primeiro dia. Então, o primeiro vai sofrer apócope antes de substantivo masculino no singular. Santo. Este adjetivo se apocopa delante de nomes próprios masculinos, pero no delante de nomes comunes ni de nomes próprios femininos. Tampouco se precede a nomes próprios que começam por to e do. Iremos a la pradeira el dia de San Isidro. O que é pradeira? Pradeira é campina. Então, iremos a Campina no dia de San Isidro, né? Santo Isidro. La patrona deste pueblo é Santa Teresa. Hay festa el dia de Santo Tomás de Aquino. Então, pongam atenção nas diferenças de quando o santo vai sofrer apócope ou não. Apócope del advérbio quanto. El advérbio relativo ato no quanto se apocopa em la forma quan e el advérbio interrogativo exclamativo quanto em la forma quan.
Essas formas apocopadas se usam quando precedem a substantivos masculinos e femininos. Exemplo, quão lejos vive sua família? Nossa, quão longe, né? Tanto longe que a sua família vive. Quão, aí o quão vai ser um pronome vai ser um pronome exclamativo, ele vai sofrer apócope. O quanto vai ficar quão. Mucho. La forma apocopada de mucho es muy e se antepone a nombres adjetivados, adjetivos, particípios, advérbios e modos adverbiales para detonar en ellos grado superlativo de significación. París es una ciudad muy bonita. Tanto. El advérbio tanto adopta a forma apocopada tan delante de adjetivos e advérbios. Estava tão cansada que me dormi nada mais acostar-me. Não me gusta que salgas hasta tão tarde. Então, o tanto, ele vai adotar a forma apocopada antes de quê? Antes de adjetivos e de advérbios. Não se apocopa quando modifica a verbos, ni quando vá precedido dele indefinido formando a locução quantificativa tanto. Vuelve a tocar essa canção que tanto me gusta. Esse livro é tanto aborrido. Tampouco, quer dizer, também não, se apocopa se vá delante de, mas, menos, maior, menor, melhor ou pior. No obstante, ou seja, no entanto, há uma exceção. Ante maior se apocopa quando este adjetivo não tiene valor comparativo, em sentidos relacionados com a edad. Esta urgência é tanto maior quanto mais grande sea a pressão em nossos países. A reforma é tanto mais necessária quanto mais crítica é a situação. A vezes me sinto tão maior, então tem que prestar atenção na apócope do tanto, tá? Depois vocês estudem isso com mais calma, leiam devagar, porque isso é cobrado em provas e tem que poner atenção, tá? Aproveitando que eu falo tanto poner atenção, eu vou fazer um parênteses aqui, que uma aluna mandou um e-mail para mim, falando que eu falo assim, poner atenção. A expressão correta é poner atenção. O poner atenção que eu falo, vocês agora deletem. É porque é o seguinte, o meu professor de espanhol, na época que eu fazia espanhol, ele era muito brincalhão. Só que eu só fui descobrir isso, ele brincava, fazia umas piadinhas, e às vezes eu era assim, muito séria, eu sou assim, uma pessoa mais séria, na minha. E ele falava aquilo, debote, pongam lá atenção, brincando a ver se alguém corrigia, mas só que ninguém da turma corrigia. Então, eu aprendi que era poner lá atenção, mas, na verdade, não é poner lá atenção. A expressão idiomática certa é poner atenção, sem o lá, tá? Então, eu queria agradecer a aluna que me mandou um e-mail me chamando a atenção de uma coisa que até eu há anos que eu não me dava conta e eu até falava, não de forma errada, eu falava colocando lá que não tinha, porque esse professor meu, ele falava isso brincando, nunca ninguém, talvez de brincadeira, ironicamente, nunca ninguém chamou a atenção dele e eu também nunca fui procurar no dicionário. Depois que a aluna me falou, professor, que a senhora está falando errado, é poner atenção sem o lá. Gente, eu olhei e falei, Madre de Deus. Eu mato aquele meu professor, mas tudo bem, não tem problema não. Então, estou aqui, né, corrigindo o meu erro de alguns anos, falando poner la atenção, deletem é poner atenção, tá bom? Então, vocês pongam atenção a hora e vamos continuar com a nossa aula sobre apócope. Nunca é tarde para nós corrigirmos os nossos erros, né, gente? Mesmo não foi um erro pensado, né? Um erro que foi passado para mim, achei que estava certo, isso acontece. Vamos lá. Apócope de determinantes indefinidos. A continuação, se muestram os determinantes indefinidos que se podem apocopar. Então, a seguir, nós vamos ver os determinantes indefinidos que podem ser apocopados. Uno, alguno e ninguno. Os determinantes indefinidos, algum e ninguém, são formas apocopadas de uno, alguno e ninguno. Se utilizam solo delante de substantivos masculinos e funcionam como actualizadores de ellos.
Passa-me um bolígrafo, por favor. ¿Tienes algum problema? Não me compré nenhum livro de los que me mandaram ler. Então, pongam lá atenção nas formas apocopadas do uno, alguno e ninguno, que é um, algum e nenhum, que são utilizados somente antes de substantivos masculinos. Los sustantivos femininos que empiezam por A ou H tônica podem ir precedidos tanto por las formas apocopadas algum ou nenhum, como por las formas alguna ou ninguna. Sin embargo, é mais frequente que se usem as formas apocopadas. Sabe se há alguma aula de informática livre? No queda ninguna águila em la zona. Águila é águia. Qualquera, el determinante indefinido qualquera se apocopa delante de sustantivos masculinos e femininos. De ele me espero qualquer coisa. Passa-te qualquer dia por aqui e te lo explico. Apócope de determinantes possessivos. Las formas apocopadas de los determinantes possessivos são as seguintes. Em singular, mi, tu, su. Em plural, mis, tus, sus. Estas formas se empleiam tanto delante de substantivos femininos como delante de substantivos masculinos. São as formas apocopadas de mio, mios, tuyo, tuyos, suyo e suyos. Mi coche no es muy grande. Me encanta su música. Não se pode introduzir um artículo delante de um possessivo apocopado. Pongam atenção ao risco vermelho ali. A bolinha vermelha do aviso. La su casa es preciosa. Por favor, gente, nunca cometam esse erro na língua espanhola. Não pode colocar artigo diante de um possessivo que sofreu apócope. La su casa es preciosa, madre de Deus, error gravíssimo. El su coche es nuevo, muito menos, tampouco. Vale? Cardinales, ciento, cien. Ciento se apocopa ante um substantivo, aunque este vaya precedido de um adjetivo. Los 100 estupendos libros. Las 100 mejores poesias. E o ciento também sofre apócope quando é multiplicador de 1000. Los 100.000 hijos de San Luís. Uno e um. Se apocopa ante nombres masculinos. Um artículo, em vez de uno, artículo, não é um artículo. Também los cardinales compuestos de uno, 21 soldados. Ordinales, primeiro para primeiro. Se apocopa delante de um substantivo masculino singular. Su primer livro não era tan bueno. Su primer e único novio. Segundo a Real Academia Espanhola, la apócope ante substantivos femininos é um arcaísmo que deve evitar-se no habla culta actual. Sin embargo, nos é um erro utilizá-la, e de hecho é muito frequente su uso em América Latina. La primeira página desse livro é magnífica. Para a Real Academia Espanhola não se deve fazer isso, mas aqui na América Latina pode ser usado. Eu praticamente não uso. Terceiro, tercer, su uso igual a de primeiro. Então, o terceiro apócope terceiro, o uso vai ser igual ao do primeiro apócope primeiro. Então, vamos lá, uma tabelinha para vocês não esquecerem. Adjetivos, bueno, buen, malo, mal, alguno, algum, ninguno, ningum, grande, gran, qualquer, qualquer, santo, san. Advérbios, tanto, tan, quanto, quan, recientemente, recien. Numerales, ciento, cien, 21, 21. Exercícios de apócope. Hoy hace muy dia, ayer hizo muy tempo, Velázquez é um pintor barroco, creio que é uma ocasião para ti, Isidro é o patrão de Madrid, la gente suele comprar em los almacenes, hay que tener cuidado com las companhias, el Escorial é uma obra arquitetônica,
Teresa de Ávila foi uma excelente escritora. He tenido suerte con ese coche. No he comprado libro. Juan es un amigo porque siempre ayuda a los demás. Es el primer año que puedo ir de vacaciones desde que trabalho. Aqui acho que eu já entreguei a questão. Então, vamos lá. Soluções. Hoy hace muy buen día. Ayer hizo muy mal tiempo. Velázquez es un gran pintor barroco. Creo que es una buena ocasión para ti. San Isidro es el patrón de Madrid. La gente suele comprar en los grandes almacenes. Hay que tener cuidado con las malas compañías. El Escorial es una gran obra arquitetônica. Santa Teresa de Ávila foi uma excelente escritora. He tenido mala suerte con ese coche. No he comprado ningún libro. Juan es un buen amigo porque sempre ajuda los demás. E aqui eu já entreguei, eu montei a questão errada. A 13 é o primeiro ano que puedo ir de vacaciones desde que trabalho. Eu já tinha colocado a resposta, tá? Bom, obrigada por tudo, obrigada por estar assistindo a minha aula. Espero que esse curso de gramática esteja sendo muito útil para vocês, tá? Espero por vocês na próxima videoaula. Besitos a todos.